Então, a gente vai dar um alô hoje sobre currículo Lattes, um exemplo de seminário. A gente fala um pouquinho dos tipos de pesquisa. Na verdade, tem muita coisa para comentar, né? Detalhamento teórico, mas eu não vou ficar cansando muito vocês com isso. Eu vou passar algumas coisas gerais, mostrar exemplo de artigo, estrutura de um artigo, né? Um artigo acadêmico. E aí vamos para o projeto. E no projeto eu vou dar ênfase para aquilo que é diferente em relação os temas, né? Os tópicos que são diferentes em relação ao projeto, artigo, e, enfim, o seminário e tal. E no projeto a ênfase total vai para o começo. Como é que a gente começa? Né? O que a gente, enfim, tentar ajudar vocês nessa reflexão inicial. Né? Em alguns casos, né, eu sei que tem gente aí que já está com temas em vista, né, que já tem uma ideia do que quer fazer e tal. Beleza, a gente vai assim conversando, tentando ajudar a definir coisas, né? Tem, por exemplo, algumas questões comuns, né, que afligem, que acontecem, aparecem para a gente, né? Você vai fazer um trabalho e você escolhe um tema muito amplo, um tema amplo demais, assim, daí fica difícil de fluir, né? Então é legal a gente ir definindo um pouco mais as coisas, né? E, bom, também associado a isso, a ideia da gente trabalhar pensando coisas que a gente consiga fazer, né? Porque senão você quer, às vezes você escolhe um tema específico, mas você propõe tanta coisa que às vezes não é possível, né? Então, sei lá, vai fazer um questionário. Se você coloca no teu projeto que você vai entrevistar 500 pessoas, isso é um problemão, porque se você não tiver uma grande equipe, ou se não tiver muito tempo, você vai acabar fazendo, sei lá, 80 entrevistas, o que era para ser uma coisa boa, vai ficar com aquela sensação de, putz, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então é melhor a gente planejar as coisas de acordo com os limites que a gente tem, né? E o tamanho da equipe, enfim, o tempo que a gente tem. A gente vai conversar sobre isso, né? Temos aqui 3 pessoas. Eu acho que eu vou esperar para mostrar o currículo Lattes, que é um site, enfim, uma maneira de acessar e de fazer. Talvez a gente possa esperar mais um pouquinho, né? E o que dá para fazer agora é começar a dar uns exemplos de seminário. Deixa eu colocar aqui na tela. Então, vou começar por aí. Vou pendurar o da internet e vou para os seminários, que aí o pessoal vai chegando. Depois eu coloco o seminário, o PDF lá no. São só exemplos mesmo. Então, eu vou começar colocando um seminário rapidinho que eu fiz, acho que, sei lá, um pouco mais de 6 meses, quando a gente estava na fase inicial de pandemia, e aí muitas pessoas já tinha, foi em setembro que eu preparei esse seminário para apresentar nas ciências da saúde, né? Então eu vou compartilhar assim, mas para a gente ter uma noção. Lembrando que o conteúdo em si, do que vai aparecer na tela, já está ultrapassado, digamos, foi atropelado pela realidade, né? As coisas ficaram muito mais complicadas de lá para cá. Mas é só para vocês verem um jeito que eu tive de organizar essa apresentação, enfim, para a gente trocar uma ideia. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Na verdade, eu muitas vezes, desde que eu estou dando aula na universidade, acabei me envolvendo muito com estatística, né? Aliás, estou contente porque a gente está formando um grupo, finalmente um grupo de pesquisa específico em estatística, estatística aplicada, e vocês, dependendo do que vocês forem estudar, dá para a gente pensar trabalhos conjuntos, com certeza, né? Mas aí, nesse primeiro momento, havia essa demanda urgente da questão da Covid, né? Então, primeiro deve estar aparecendo na tela aí um primeiro exemplo, tal. Então, isso foi um seminário que eu fiz. Então, a gente tem lá um slide inicial, que é o título, né? Exemplos de gráficos estatísticos. Eu estava justamente tentando aplicar essa disciplina, a parte de estatística, de bioestatística, para a questão da Covid, né? Principalmente pensando em termos regionais.
né? Aí eu fui direto, é um seminário mais rápido, né? Eu fui direto apresentando resultados, as pessoas já tinham uma noção, eu estava falando com um público que já estava dentro desse assunto, né? Então não precisei, nesse caso aqui, fazer uma introdução, eu tive uma conversa rápida, então os slides eu já fui logo para os resultados, o pessoal já estava debatendo esse assunto, né? Então eu fui mostrar a questão da divisão por gênero, para a gente perceber que tem certos temas, né? No caso aqui a doença, né? Que está envolvido aí na propagação da Covid, tem questões de gênero envolvidas, né? Então, conforme a gente avalia diferentes regiões do Brasil, peguei alguns exemplos, a gente percebe que a divisão por gênero é diferente, né? Então, a gente tem, no caso do Brasil, o primeiro círculo ali, a primeira pizza, né? Um gráfico pizza, a gente tem o Brasil, os casos masculinos, eu fiz aqui o masculino em verde e o feminino em roxo, porque eu quero sair daquele negócio de azul e rosa, que, pelo amor de Deus, já superamos isso, né? Então, a gente vê ali no primeiro gráfico, o Brasil, predominância de caso masculino, né? A maior parte dos casos da Covid está acontecendo na época, né? Isso aí foi em setembro, começo de setembro, estava afetando mais os homens. Talvez por questão do dia a dia de trabalho, das especificidades, né? De trabalho de circulação. Então, tinha isso, né? Quando a gente vê no Pará, então, olhando especificamente o estado do Pará, essa também tem uma predominância masculina, essa pizza aqui do lado, porém menos evidente, né? Aí, quando a gente vai para o Amapá, que é ali perto, inclusive, muda. Veja que a situação muda. A predominância passa a ser de casos femininos. Isso está associado a mudanças na dinâmica de trabalho, especificidades, né? A mulher trabalhando muitas vezes na rua, fazendo entregas, várias especificidades ali de regiões. O Delta é uma região menor ali, perto, né, na fronteira aí entre os estados, e mostra um equilíbrio, mais ou menos, né? Não tem muita... Aqui já tem um equilíbrio. Bom, aqui é um gráfico comparativo, né? Onde a gente tem as internações, né? E eu estou comparando a média de 2017 a 2019, então aqueles 3 anos, o valor médio por ano, e o valor encontrado em 2020, né? E detalhe, gente, esse gráfico que vocês estão vendo aqui está atualizado somente até 20 de maio. Então, a gente coloca uma imagem dessas, né? E choca a gente, né? Isso aumentou muito mais ainda, né? Até o fim do ano. Mas em maio, no fim de maio, a gente já tinha muito mais internações, essas barras cinzas aqui, né? Muito mais internações em 2020 do que na média histórica, a média do Brasil, né? Por síndrome respiratória aguda. Quando a gente considera essa vertente de síndrome respiratória aguda, problema respiratório, aumentou muito, muito. Então, essa diferença, esse acréscimo, a gente atribui, ó, tá vendo? É efeito da Covid. E a mesma questão nos óbitos, né? Que são essas barrinhas menores aqui achatadas em preto, como que isso era uma causa de morte mais ou menos rara no Brasil, né? De síndrome respiratória, e como a morte por causas respiratórias começou a aumentar demais, né? Que é o que a gente está vivendo agora. Aqui é um outro tipo de gráfico, eu aproveitei, né, nesse dia para fazer essa demonstração de aplicações de gráfico. Então, aqui é um box plot, é um diagrama de caixa, onde a gente coloca uma tendência central. Aqui no eixo vertical você tem o número de dias. Então, para cada etapa, né, a gente vai percebendo quantos dias, em média, ali, se gasta nessa etapa. Então, dos primeiros sintomas até a hospitalização, está em torno de uma semana, de 5 a 7 dias. A pessoa começa a sentir, e aí chega num certo ponto, vai para o hospital, né? Da hospitalização até a evolução, quer dizer, até a pessoa ficar curada, enfim, ou em alguns casos foi para óbito, né? É mais uma outra semana aí, de 7 a 10 dias, vamos colocar, né? Dos primeiros sintomas até você ser inserido no registro lá do Ministério da Saúde,
também 7, 8 dias, né? Os primeiros sintomas da digitalização são 10 dias. Então, aí vai mostrando as etapas, né? Da notificação e encerramento, a gente não precisa ficar vendo em detalhe, né? Mas, então, se você contar dos primeiros sintomas até hospitalizar, até depois você sair, significa que a grande maioria das pessoas que teve complicação de Covid, a coisa persiste, inclusive, além de 15 dias. Se você fizer a conta ali, você vai ver. É um prazo até maior, né? Bom, aqui em São José dos Campos, o que acontece? No primeiro momento, até início de junho, né, tinha muito mais casos masculinos, que é essa parte verde aqui da curva superior. E depois a gente vê, quando o comércio reabre, eu estava aqui justamente querendo mostrar para vocês o efeito da reabertura, porque ficou fechado o comércio. E aí, quando reabriu, o que acontece? Teve uma explosão de casos femininos. Em questão de 15 dias, aí, 20 dias, a coisa virou e começou a aparecer. Então, houve um equilíbrio, passou a ter um equilíbrio de casos, porque as mulheres começaram a circular mais. Então, são exemplos que a gente mostra, né? A evolução temporal, quando a gente quer ver como é que isso está variando ao longo do tempo, a gente faz esses diagramas de pontos, diagramas de dispersão. Eu não preciso enfatizar muito isso aqui, porque não é o tema nosso, mas aqui dando um exemplo para vocês verem como é que é, né? Tem lá os pontinhos em função da data, e nós vamos aqui, nesse caso, de abril, meados de abril, maio e junho. Então, são 2 meses aí que estão sendo considerados. Os casos acumulados, aqui dia 19 de junho, último dia, estavam chegando em 2.100 casos. Só por uma questão de curiosidade, vocês sabem como é que nós estamos hoje nessa contabilidade? São José dos Campos? Sabe o total? Total, não. A gente está hoje com 50.200 casos. Aqui em 19 de junho, a gente tinha 2.000 casos. Então, multiplicou por 25. Olha como a coisa proliferou, né? Só para vocês terem uma noção. Aqui é a fase que abriu o comércio, então essa curva começou a aumentar muito mais, né? Por isso agora essa ideia de fechar, para tentar ver se a gente controla, evite que suba de novo. Aqui a questão dos óbitos, né? Os óbitos a gente tinha acumulado até 19 de junho, 72, acho, eram 72 ou 73 óbitos. Vocês sabem quantos óbitos a gente tem hoje? A gente tem, acabei de conferir isso na prefeitura, são 894 óbitos. Então, multiplicou também por 12, 13 a quantidade, aumentou demais, né? Aqui são os casos diários, quantas pessoas por dia são diagnosticadas com Covid, e a gente estava aqui subindo muito, e estava na faixa de 100 casos diários, 110, por aí. E hoje nós estamos na faixa de 200 casos diários. Todo dia são 200 pessoas, em média, né, que estão tendo esse diagnóstico confirmado. Então, aqui é só um exemplo, né, para vocês verem coisas que a gente está... Vou fechar, esse aqui é um texto que não interessa para vocês, é um outro assunto, mas é só para vocês verem como que a gente prepara um seminário. Esse aqui era um seminário, assim, vamos dizer, de um trabalho em andamento, né? Estava em processo. Então, não tem aqueles itens todos, mas a proposta, quando a gente pensa em um grupo de pesquisa mesmo, tal, um grupo pequeno, a gente vai lá, apresenta os dados e, em seguida, abre para discussão, né? Então, apresenta aí, gente, o que vocês acham? E aí começa as perguntas, tal, mais ou menos uma dinâmica que vocês acho que já conhecem de assistir seminários também, né? Tranquilo. Então, beleza? Eu estou com texto para apresentar, mas se vocês quiserem, a gente inverte. Posso olhar as resenhas e vou assim cumprimentando, conversando. Alguma preferência? Bom, metade da sala está aqui, professor. Metade da sala, né? E aí, Tá aqui. Beleza. Então, o que a metade mais assídua da sala prefere? Vocês querem ver o texto? Vocês querem ir direto para a resenha? Nós temos bastante tempo. Estou a serviço de vocês, tá? Vou ser bem sincero, para mim tanto faz. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mais próximo do que eu tinha planejado. Eu acho melhor então falar do texto, porque depois a gente já vai ficando mais tarde, às vezes fica um pouco mais cansado e tal, e a gente pode chamar mais individualmente para discutir as resenhas, tá? E a gente faz agora essa parte mais geral, né?
Então, eu vou lá para o texto. Peraí, estou abrindo aqui na tela. O texto aqui é um texto do Word, eu estou editando ainda, né? Mas, inicialmente, só a bibliografia sugerida, tem 2 livros, na verdade são 3. Eu preciso acrescentar um texto que está sendo muito importante para mim, que é o livro da Maria Cecília de Souza Minayo, um livro chamado Pesquisa Social. Ele está registrado no plano de ensino, ele está lá no nosso... Vocês têm a ficha técnica. É um livro, só para vocês verem, é um livro pequenininho, maravilhoso, um livro baratinho. Acho que é legal vocês comprarem até. Pesquisa Social, mas tem lá no plano de ensino. Bom, para começar a conversar, né? Por que a gente precisa de método? Né? Por que a gente senta, faz um planejamento? Por que não vai direto fazendo as coisas sem planejar, né? Bom, a gente precisa organizar o pensamento, né? Fazer certas perguntas. Então, aqui uma coisa importante, gente. Você começa a trabalhar, quer começar a desenvolver um trabalho, algo que eu acho que é muito legal é fazer perguntas, né? Não precisa nem ser perguntas certas, pode ser, vamos colocar mais geral, que as perguntas que você faça vão te movimentando a buscar os dados, né, as coisas que te interessam. Muito bem, depois a nossa tarefa é analisar e interpretar esses dados, isso exige método, né? Às vezes até método estatístico, mas podem ser outras coisas, né? Você pode fazer uma análise do discurso aí, de entrevistas que você faça, enfim. E aí, depois disso, você vai tirar as conclusões, né? E, normalmente, né, você lida com questões que são problemas, né? Vai aparecer essa palavrinha, problema, um problema experimental, um problema que eu quero abordar, né? Normalmente, quando a gente está abordando um problema, o que nós queremos, o que nós esperamos? A gente tem que querer coisas grandes e boas, né? A gente quer propor melhorias, né? Maneiras de encarar, como é que a gente pode fazer para melhorar aquilo, né? Então, imagina que está, sei lá, faltando um tipo de matéria-prima para fazer algo muito específico, você vai investigar aquilo, o que você quer concluir? Encontramos uma alternativa, uma solução, né? A gente vai lá. Muito bem. Quando a gente está fazendo os trabalhos científicos, né, pensando academicamente, tá, tem sido forte essa coisa de trabalhar em grupo, importante trabalhar em grupo, né? É uma necessidade, né? Mais do que uma tendência, é uma necessidade. O trabalho em equipe vai fazer a gente vivenciar essa coisa de gestão de projeto, né? Em geral, a gente vai trabalhar em conjunto, ninguém faz tudo na vida sozinho, né? A gente tem equipes. E aí a gente soma as experiências. Eu já tive essa conversa assim genérica com vocês, eu estou retomando isso. Soma de experiências, soma de formações e olhares, né? O fato de eu ser formado em música e física não significa que a gente não pode conversar e que vocês podem me explicar coisas sobre moda e nós podemos trocar uma ideia, né? Então a gente vai encontrar nossos pontos aí e essa diferença vai trazer coisas boas, né? Inclusive, vocês provavelmente vão fazer os TCCs em dupla, acho, né? O mais comum que eu tenho visto na faculdade é ser em dupla, né? E aí vai ser legal se forem pessoas com histórico diferente, né? Porque daí uma vai colaborando com a outra, tal. Ou trio, sei lá. Só que o trabalho em grupo, gente, tem que saber que requer mais tempo. Você faz sozinho, você se tranca lá, se vira, vai fazendo. Em grupos tem que achar um horário, tem que mandar para o outro ler. Se você fizer muito rápido, o cara vai falar, pô, mas não deu tempo, deixa eu ajudar. Tem várias questões, então, né? Tem que planejar também isso. Bom, lá, os tipos de pesquisa, né? As pesquisas exploratórias são aquelas em que a gente quer formular diagnósticos, né? É um fenômeno ou um processo que a gente vai investigar, pode ser um fenômeno social, que não está muito conhecido ainda, não tem muita gente que estudou aquilo, não tem muitos livros. Então, é um processo mais de exploração, né? Às vezes são temas novos, são, sei lá, materiais novos, formas novas de criar, enfim. Então, é uma pesquisa exploratória, uma pesquisa inicial, né? É considerada também como uma etapa inicial para outras pesquisas. Depois que você já fez essa, você automaticamente vira uma referência, né? As pessoas que quiserem trabalhar em cima desse tema provavelmente vão ter que citar seu trabalho. Então, é legal, né? Dá trabalho ser o primeiro, ou estar entre os primeiros a estudar um assunto,
mas é legal também, que é a chance que você tem de assim, fazer a diferença, né? Exemplo, no parte da saúde, o médico, né, que precisa estar atento e levar em conta cada um dos sintomas relatados por um paciente sobre uma nova doença. É uma coisa que nunca existiu, nunca se observou. Então, vai ser uma pesquisa exploratória, né? E a análise, então, tem por objetivo descobrir o que ocorre, o que está acontecendo, né? Beleza. A pesquisa descritiva é aquela que vai buscar classificar, né? Descrever, relatar um fenômeno, um processo, uma situação, e vai procurar estabelecer, uma coisa que é importante desse tipo de pesquisa descritiva, é estabelecer conexões entre estudos anteriores, o que já fizeram aquilo, o que eu estou trazendo de novo. Então, sempre fazer essa ponte. Mesmo quando a gente está sozinho, a gente está conversando, entre aspas, né, com pessoas que vieram antes, com estilistas que vieram antes, né, pessoas criativas que têm um trabalho inicial naquele setor, enfim. O estudo de caso é uma descrição mais detalhada, é uma análise assim bem completa de uma realidade bem delimitada. Então, você especifica bastante e aí você vai aprofundar teu estudo, né? Normalmente tem uma definição aí, pode ser uma pessoa, uma única pessoa, sei lá, a carreira de uma pessoa, como é que é o aspecto visual daquela pessoa, então, daquele artista, enfim. Aí você vai centrar ali, né? Pode ser também uma pequena comunidade, um pequeno grupo que você vai aprofundar. A pesquisa experimental ou causal é mais complexa, aquela que você vai... Aí a parte mais de ciências exatas, tem também a parte da saúde também, né? Você vai descobrir, vai tentar explicar um fenômeno, um processo, por que acontece aquilo, tal. Então, essa busca das razões, né? Muito bem. Aqui vem uma listinha que eu coloquei bem resumidinho, fácil, de instruções gerais para a elaboração de um trabalho acadêmico, né? Então, a gente vai precisar elaborar comunicações, relatórios, projetos, artigos sobre as coisas que a gente faz. Tudo na vida é assim, gente. Nem que seja uma comunicação oral. Deixa eu até acrescentar aqui. Comunicação oral. Às vezes você vai lá e vai só conversar, né? Mas você precisa, né? Sei lá, o teu orientador chega, o coordenador fala, mas como é que está o seu trabalho? Vem aqui, conta, marca uma reunião, aí você vai precisar contar, falar. Muito bem. Cada trabalho, cada comunicação serve, então, para documentar o estágio em que as coisas estão, né? Como é que nós estamos, tal. De modo que um leitor, ou então um público que tem menos experiência, que não está pesquisando aquilo, de modo que essa pessoa consiga entender também. Né? Com o auxílio do relatório, o leitor vai percorrer as etapas, ele vai conseguir entender o que você fez, a sequência que você fez, né? Muito bem. Um ponto essencial, eu já falei isso, eu vou reforçar aqui, é a redação, gente. Escrever. O trabalho, qualquer trabalho, é interessante que a gente redija de modo objetivo, de modo claro, né? Não adianta ficar tentando impressionar, colocar um monte de adjetivos, isso é sensacional, foi fantástico, incrível que a gente... Não façam isso, que no trabalho acadêmico fica meio forçação de barra, sabe? A gente evita essas coisas. Frases muito longas nós vamos evitar, né? Frase com mais de 5 linhas, nossa, complica para entender. E os parágrafos longos, né? Tem gente, às vezes, você pega um trabalho e fica uma página inteirinha, um único parágrafo, você começa até a cansar a vista, né? Então, a gente vai evitar isso, né? Agora, eu vou comentar especificamente no artigo acadêmico quais são os tópicos que devem constar, aparecer no artigo, de maneira geral, acompanhados de instruções e dicas. Então, vamos lá. O que um artigo acadêmico tem? A gente já viu o relatório, vocês vão ver que tem vários pontos de semelhança. Vai ter um título, né? Então, vocês vão participar do INIC, por exemplo, que nossa meta aqui como grupo é que nós consigamos produzir artigos para o INIC, né? Para o encontro de iniciação científica, né? E que ali a gente já pode apresentar a parte inicial de um TCC, enfim. O título tem que ser breve, conciso, não adianta você querer explicar muita coisa no título e fazer um título de 3 linhas, fica horrível. Não façam, façam no máximo 2 linhas, tá?
Naturalmente, em seguida, vem os autores, né, que são os alunos, orientadores, todo mundo lá. Aí vem o resumo. Sempre a gente tem esse costume de criar um resumo do trabalho que a gente vai apresentar, é uma espécie de cartão de visitas aí, é um ponto de partida, né, para quem está lendo, e é um ponto de chegada para quem está fazendo o trabalho. Então, você faz aqui todas as etapas, depois você vai resumir, né? De partida, porque ele ajuda a organizar as ideias, né? Serve como um plano também. Você pode encarar esse resumo inicial como um plano. Mas é certeza que vocês, ao longo do trabalho, vocês vão acabar mudando coisas, mexendo, alterando, adaptando o planejamento. Aí vai ter que voltar. Por isso que o resumo, ele também é a última coisa que a gente faz, né? O resumo só pode atingir a forma final depois do trabalho completo. Então, você vai ler, vai lembrar tudo que você fez, aí você faz o resumo. Ele é mais utilizado em artigos acadêmicos, né, para trabalhos em congressos, mas também em projetos, às vezes se pede o resumo, né? Se você tem um projeto de 20 páginas, você quer levar para uma empresa, pedir um financiamento, sei lá, um apoio, a gente quer um apoio de R$ 5.000 para fazer um evento e tal, você vai ter que dar um resumo, porque se você vai falar com o executivo, com uma pessoa no nível gerencial, muitas vezes são pessoas muito ocupadas que elas não vão, de repente, no primeiro momento, falar, vou ficar a manhã inteira lendo o projeto. Não vai. Então, é legal você ter esse resumo. É uma coisa que pode ser muito importante. Esse cartão de visita, essa primeira apresentação resumida, ela é importante, né? O resumo, em termos de artigo, nunca deve ultrapassar uma página, tá? Mas não adianta fazer um resumo de 4 linhas, 5 linhas, né? Então, vamos pôr de 8 linhas, de 8 a 20 linhas é o ideal. Introdução. A introdução do artigo vai ter os antecedentes históricos, vai ter o fundamento teórico, né? A gente vai construir uma narrativa, está contando a história. Aqui, a gente vai citar trabalhos, né? 50 anos atrás, a primeira pessoa que utilizou esse material para fazer esse tipo de confecção e tal, aí você cita, comenta os problemas da época, como que melhorou. Então, você dá aquele contexto histórico. Isso é muito legal, né? Muito importante para envolver o leitor. Você vai citar os trabalhos. E também para todo mundo perceber que você sabe do que você está falando. Você não inventou tudo. Não, você estudou também, viu o que já existia, né? Muito bem. É comum você ter, até às vezes como objetivo, construir uma ponte entre diferentes assuntos, né? Então, aqui tem um exemplo que não se aplica muito a vocês, análise da correlação estatística no caso de risco cirúrgico. Não é o caso de vocês, mas, por exemplo, vocês podem falar sobre a utilização do plástico em adereços na música pop, né? Então, você tem a questão do material, os plásticos são um tema, né? E a outra que é um setor cultural, que é a música pop. Então, você vai, na tua introdução, fazer esse casamento, você vai construir essa costura, essa ligação entre os temas, né? Aí você pode, inclusive, dividir em subtópicos. Primeiro fala do material, da presença do plástico, da relevância, tal, do custo. Depois vai falar do setor da música, tal. E depois você junta. Muito bem. E no final da introdução, a gente apresenta o objetivo. Né? O objetivo nosso nesse trabalho é avaliar questão de custo, a presença, né? A predominância desse material nesse setor. Então, você vai apresentar lá seu objetivo. O objetivo é aquilo que você pretende descobrir, mostrar, alcançar com o seu trabalho, né? No caso do artigo, você está contando algo que você já fez. Buscamos entender melhor, buscamos compreender. E, às vezes, você divide em objetivo geral, que é melhoria do atendimento, é um objetivo geral, e objetivos específicos, análise do conforto da instalação, análise do conforto da roupa, criação do sistema de feedback para os clientes, enfim. Então, tem essas... eu vou até grifar e colocar um negrito aqui, que também os objetivos específicos, né? Muito bem. É comum, nesses artigos acadêmicos, que objetivos venham junto da introdução. Fica ali dentro, né? No finalzinho da introdução. Em seguida, materiais e métodos, a gente vai contar tudo que usou, os equipamentos que usou, que material que usou. Pode usar figuras aqui, gente, croquis, né? Os desenhos, pode entrar aqui nos materiais e métodos, né?
Às vezes entram também nos resultados. Se o teu projeto é sobre criação, daí o desenho pode ser um resultado de uma pesquisa. Normalmente essa parte é curta, a gente não precisa, a gente busca objetividade aqui, faz bem objetivo, né? E às vezes cita também aqui trabalhos. Então, a metodologia seguiu o protocolo de Miller, 2020. Aí cita lá o trabalho, a pessoa vai ler e já vai saber como é que foi feito, né? Daí vem resultados e discussão. Tem revista que deixa fazer junto, tem revista que pede separado. No caso do INIC, gente, quando a gente for fazer os trabalhos do INIC, vai ser resultados e depois separado vai vir a discussão. Se não me engano, eles ainda usam isso. Os resultados podem incluir tabelas, gráficos, em alguns casos as figuras, né, imagens. A discussão, ela vai novamente apresentar referências. Vocês têm que comentar, discutir aquilo com base em outras leituras, outros autores, né? Que ninguém é dono do mundo, né? Você vai precisar saber o que dizem, e aí você vai construindo o teu caminho de interpretação. Inclusive, você pode discordar. Ao contrário do que afirma o Miller, e aí você pode pôr seu ponto de vista, né? Embasado e tal. E a conclusão, gente, sempre ela vai trazer uma referência aos objetivos. Então, você tem um objetivo inicial, e aí vai, aos poucos, elaborando. No final, você vai dar uma resposta. Atingimos o nosso objetivo, assim, assado. Foi possível reduzir o custo ou não, enfim. Então, você vai responder a questão problema, né? Eu vou até marcar também aqui em amarelo, que isso aqui a gente vai debater daqui a pouco, nesse caso da questão problema. Tá? Aqui é a questão problema colocada, eu vou mudar aqui. Então, a questão problema que motivou o trabalho. Tá? Legal, que motivou o trabalho. Deve ser curto e objetivo. A conclusão não fica enrolando muito, vai, fala, seja objetivo, parágrafo único. E eu gosto, e eu acho que eu recomendo fortemente a vocês, que vocês coloquem nos trabalhos perspectiva. Futuros trabalhos poderão envolver tal coisa. Queremos estudar linho como um material para esse tipo de confecção e tal. Então, você vai dando sugestões aí também, né? Os agradecimentos não são obrigatórios, mas é comum agradecer. Se alguém te deu apoio financeiro, é de bom tom agradecer, né? Você vai falar, ó, agradeço o apoio, agradeço a bolsa, enfim, o prêmio recebido, vai colocar ali. Normalmente você nem agradece pessoas, às vezes agradece. Casos específicos, agradeço a diretora porque respondeu o questionário, fez a entrevista, mas normalmente é assim, agradeço ao CNPq, à FAPESP, agradeço à Fundação Vale Paraibana de Ensino pela bolsa concedida, sabe? É mais assim, institucional, né? A bibliografia já falamos, né, em relação a relatórios, aqui nos artigos igual. Tudo que você usou, que você citou, você vai colocar referência bibliográfica. Pode ser livro, pode ser vídeo, pode ser página da internet, e aí você vai incluir a data de acesso e tal. Citações. Sim, tem duas maneiras de você citar um trabalho. Uma é você dizer, conforme afirma Barja no seu trabalho de 2020, aí você dá a sua redação. Ou então, você pode usar a citação direta, você copia uma fala daquela pessoa, destaca uma fala, aí você tem que colocar entre aspas e depois colocar o nome, a referência, né? E se for uma citação muito comprida, uma frase muito longa, um parágrafo inteiro, aí você vai fazer um recuo. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é. Usa um recuo, quer dizer, você desloca assim na página, deixa mais no canto e tal. Beleza. Depois a gente vê esses detalhes, sempre dê crédito aos devidos autores para evitar plágio, né? E agora a gente vai chegando na questão específica do projeto de pesquisa, né? Então aqui, o que acontece? Eu vou fazer assim, eu vou falar os tópicos específicos e em seguida eu vou aprofundar uma discussão inicial, eu vou pedir para vocês um começo de pensamento aqui sobre esses temas, esses tópicos iniciais. De maneira geral, olhando por alto, a gente já tem vários itens que foram vistos, né, em relatório, em artigo, beleza?
Agora, no projeto, a gente normalmente especifica um tema, aparece às vezes como item tema, e aí você vai escrever o que é seu tema, né? Depois o problema, é uma questão central, né? O objeto de estudo, e que muitas vezes você coloca na forma de uma pergunta. Eu vou até grifar isso aqui, você pode... problema, por que tal coisa, né? Por que verifica-se uma tendência de troca mais frequente de tal, desde que mudou o processo, tal. Então, isso pode ser uma pergunta. Aí vem as hipóteses. Não é obrigatório ter hipótese, mas sempre que a gente tem, é bom colocar, destacar, né? Hipótese é aquela possível resposta. Eu vou investigar isso e eu acho que, eu espero, né? Nossa hipótese é de que quem, sei lá, quem está ficando mais em casa, né, devido ao isolamento social, nós temos a hipótese de que as pessoas estão usando mais camiseta. Sei lá, isso é uma hipótese. Aí você vai fazer o seu trabalho, sua pesquisa. Está aí um tema, hein? Um tema legal da gente ver, daria uma pesquisa estatística, né? Como é que mudaram os hábitos enquanto a vestuário, né, no tempo da pandemia? Nossa, gente, seria legal, se alguém se interessar, a gente pode pensar. Muito bem. Justificativa, num projeto você tem que dizer por que você está fazendo aquilo, qual é a importância, né? Principalmente quando você está pedindo apoio financeiro. Aí você tem que explicar, né? Por que você quer. Ninguém vai te dar dinheiro, gasta aí, ninguém faz isso, né? Você vai ter que justificar bem. Não, eu vou fazer tal coisa, eu preciso contratar tal pessoa. O referencial teórico, a revisão bibliográfica, a gente já falou, a mesma coisa do artigo, ninguém começa do zero. É importante citar os pesquisadores que fizeram as bases teóricas para a investigação. Você precisa pesquisar as referências. E, gente, não adianta falar assim, eu tenho um livro que eu gosto muito, e aí tudo que você faz na vida você quer citar aquele livro. Não necessariamente. Ou então você tem aquele blog de uma pessoa lá que trabalha com pesquisa em moda, que você quer citar, mas você não pode ficar limitado só àquilo que você já conhece. O momento de você construir o referencial teórico, de fazer a revisão bibliográfica, é justamente para você conhecer o que existe, né? Para você dar aquela refrescada, né? Então, é importante... Oi, quer falar? Alguém abriu aí, quiser falar, pode ficar à vontade. Então, tem essa necessidade de a gente ir atrás mesmo. Não conheço aquele autor, mas é interessante, fala isso, vai pesquisar. Metodologia, materiais e métodos é igual do artigo, igual do relatório, né? A gente contar como que fez as coisas, o que usou. Então, não vou nem aprofundar isso, que a gente já sabe. Cronograma. Projeto de pesquisa tem que ter planejamento de datas, cronograma, né? Aí você faz o planejamento dizendo a etapa inicial, né? Revisão bibliográfica, vou fazer no mês de abril. Depois eu vou fazer o levantamento de materiais, pesquisa de métodos, vai ser no mês de maio. E aí você vai fazendo, vai colocar uma tabelinha, às vezes um quadro, o cronograma, você tem que apresentar isso, né? Quanto tempo você vai demorar em cada etapa, é bom para você. Daí você se organiza, tá? É comum utilizar uma escala de meses, né? Mês 1, mês 2, mês 3, você coloca, né? Mesmo se for um projeto de 2 anos, até 3 anos, às vezes, você coloca muitas vezes na escala de meses, né? Sei lá, primeiros 6 meses vão ser tal coisa, às vezes você agrupa assim, né? E no caso de um projeto de pesquisa, você tem que colocar os resultados esperados, né? Você espera alguma coisa quando você começa a fazer. Você tem um objetivo, esperamos compreender melhor tal coisa, esperamos conseguir baratear o custo, reduzir o custo de tal coisa. Então, otimização do cadastro, redução de gasto, validação de um protocolo, são os resultados que você espera, né? Você está escrevendo o projeto, então você ainda não fez, você não sabe o que vai dar, mas você espera alguns ganhos aí que você vai colocar. Bom, gente, isso aqui é um resumo, né, desses tópicos, é uma apresentação desses tópicos que aparecem no artigo e aparecem esses diferentes que eu falei agora no final, aparecem especificamente nos projetos de pesquisa, né? Então, eu vou agora fechar esse compartilhamento.
voltamos aqui. O que nós temos, né? Deixa eu voltar aqui em cima. E é legal porque eu já dei uma atualizadinha enquanto a gente estava apresentando, né? Eu já fui melhorando o nosso material. Então, beleza, né? Tá fazendo ao vivo ali, né? Bom, agora, o que eu tenho? Tem um roteirinho de pré-projeto. Eu acho que eu nem preciso mostrar isso agora. Num outro momento eu vou talvez colocar no ambiente virtual para vocês, tá? Um roteiro. Vocês têm acesso ao roteiro de pré-projeto de TCC? Vocês já viram isso ou ainda não se preocuparam? Eu ainda... A Raquel tem para A Raquel tem, passar para a gente, eu acho. seria legal olhar, né? Porque isso varia conforme o curso, muda um pouco o roteiro. Eu tenho um roteiro geral aqui que eu posso apresentar, mas é interessante tentar ver especificamente, no caso de vocês, no curso de moda, quais são os tópicos que se pede, às vezes tem umas dicas lá, né? Isso acho que está disponível na página do curso, dentro do site da Univap, mas a coordenação também tem, e é interessante começar a olhar. Uma vez que a gente tem vamos dizer, esse roteiro, esse guia aí de pré-projeto, vocês podiam trazer, a gente vai conversando, vai olhando, e eu vou ajudando vocês, né? Beleza. Bom, eu tenho aqui alguns artigos acadêmicos eu separei 3 artigos como exemplo para vocês, mas eu estou preferindo fazer outra coisa agora. Eu estou assim preocupado em apresentar um pouco sobre o currículo Lattes, né? E eu também quero aprofundar a questão do tema e do problema de pesquisa. Eu gostaria que a gente começasse a trabalhar juntos nessas questões aí, tá? Então, acho que agora eu vou realmente acessar a internet para a gente olhar junto essa questão do currículo, tá? Deixa eu fazer um novo compartilhamento. E aí, vamos lá. Share screen. Eu já deixei no jeito aqui a página da internet, tá? Então, vocês vão... daqui a pouco, quando vocês entrarem no ambiente virtual, vai aparecer, não precisa anotar agora, que já tem lá, eu vou mandar para vocês esse endereço, mas é muito fácil, tá, gente? Quando vocês digitarem CNPq, né, e digitar Lattes, L-A-T-T-E-S, Lattes, com 2 T's, né? É o nome de um pesquisador, César Lattes, que é um grande pesquisador brasileiro, que foi homenageado aí com o nome da plataforma. Então, se você digitar Lattes, com 2 T's, .cnpq.br, você vai aparecer exatamente nessa página onde a gente está agora, essa página que vocês estão vendo, né? E aí vocês vão ver, isso é um site federal, né? Plataforma lá de CNPq. Aqui vocês têm acesso direto, estão vendo aqui? Currículo Lattes. E no currículo Lattes vocês têm as opções de buscar currículo, que você quer pesquisar o que aquela pessoa já fez, o que aquele cara tem no currículo, né? Atualizar seu currículo, se você já tiver cadastrado nesse banco, você pode clicar aí e atualiza, e também cadastrar o novo currículo. E isso, gente, vocês vão precisar fazer, tá? Cadastrar, mas é tranquilinho, tá? Vai fazendo aos poucos, não faz de uma vez só, vai tranquilo. Então, talvez a gente possa começar no buscar. Vamos buscar um currículo aqui. Deixa eu só entender uma coisa. Vamos ver se... Apareceu para vocês uma tela aqui de buscar currículo? Sim. Sim, né? Então, beleza. Olha lá, aqui é uma busca simples. Normalmente, a gente pesquisa pelo nome, né, da pessoa. Quando você vai pesquisar, o programa tem um padrão que está vendo que está clicado aqui em doutores. É uma certa bobagem aqui, o programa acha que todo mundo quer pesquisar doutores, mas não necessariamente. Se você quiser pesquisar todo mundo, você vai e clica aqui também, né? Então, você tem a opção de
de pesquisar doutores, mestres, graduados, estudantes, técnicos, todo mundo, né? Vocês, por exemplo, quando vocês fizerem o currículo de vocês, naturalmente ele vai ficar nesse pedaço aqui, nos demais pesquisadores. O meu está aqui dentro no doutores. E aí, gente, tem duas opções de busca. O nome da pessoa, claro que a gente vai usar nome e sobrenome, né? Ou então você pode pesquisar pelo assunto, uma palavra-chave. E coisa que eu não costumo fazer, normalmente eu vou direto no nome da pessoa, né? Então, aqui tem outros filtros que não precisa, não é o caso aqui, saber se o cara, qual é a formação, qual é a atuação profissional. Normalmente a gente não faz esses filtros, vai no geral. Quero saber o seguinte, vocês têm uma palavra-chave ali, um assunto que interessaria mais para vocês, ou a gente pode pesquisar por nome? O que a gente faz aqui? Pode ser por nome. Nome? Fala o nome de um professor ou professora, quem que vocês querem investigar aqui? Vamos avaliar a produção científica aí dessa pessoa. É só para a gente ter um exemplo, né, gente? Paulo Barja. Não é esse o nome? Ó, Paulo Roxo Barja, tá bom. Né, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. Não, mas eu já estava imaginando que poderia acontecer. Tá aqui, Paulo Roxo Barja, eu estou colocando com minúscula, mas o programinha aí, o site não se preocupa com isso. Eu não preciso desse tique, eu posso deixar aqui nos doutores. Nacionalidade brasileira ou estrangeira? Normalmente a gente não mexe, deixa clicado tudo aí. No meu caso é brasileiro, mas não precisa nem mexer. E aí eu vou clicar aqui na caixinha de buscar, naquela lupa, como vários sites têm, né? Você já sabe. Buscar. Aí o bicho está pensando, muita calma nessa hora, apareceu uma pessoa com esse nome, né? Que é este que vos fala, Paulo Roxo Barja. Aí vai dizer, acho que no pessoal que tem doutorado vai aparecer só isso, o doutor em ciências, né? Bem assim, resumido, parecerista, e tal. Beleza. Eles só colocam duas linhas aí você clica no nome. Bom, aqui o que aconteceu? Apareceu um resuminho, tá vendo? Então, quando você clica no nome da pessoa que você já achou quem você queria, vai aparecer um resumo, a pessoa pode ter a foto ou não, isso aí é opcional. Vai mostrar, por exemplo, qual foi o último dia que o autor entrou no sistema, você já descobre quando que ele atualizou o currículo. Então, o último acesso desse pesquisador aqui foi no dia 26 de fevereiro, hoje é 17 de março, tem 20 dias aí que eu não acesso o sistema Lattes, né? Porque já está mais ou menos atualizado. Porém, eu tenho uma ótima notícia, né, pelo menos para mim, é que nos últimos 10 dias eu publiquei 2 artigos com alunos, pessoal legal mesmo, da Univap, e uma moça de mestrado, né, um pessoal que não era do mestrado, mas que, enfim, que eu orientei, e saíram 2 artigos novos. E esses artigos não estão no currículo, por quê? Saíram publicados depois dessa data que vocês estão vendo aqui. Então, significa que o meu currículo não está totalmente atualizado, perdoe-me por isso, né? Mas vamos que vamos. Aí você tem um botãozinho aqui que é o abrir currículo. Eu vou, então, clicar no abrir currículo e está abrindo uma outra janela. Agora vai abrir o currículo todo. Apareceu para vocês aqui, né? Uhum. Tá. Então, vamos aproveitar para a gente olhar os itens que tem nesse currículo, que, na verdade, vocês vão produzir o de vocês, e aí vai ser legal. Eu vou até colocar... Eu vou estimular vocês colocando como tarefa e dando uma notinha ali, beleza? Um pontinho e tal. Professor, Oi, fala. tenho uma pergunta. Pode falar. É assim, por exemplo, eu já tenho um currículo, na verdade eu tenho 2 currículos. Uhum. Um até a Raquel me ajudou a fazer. Só que, assim, se eu for comparar, por exemplo, com o seu currículo, né? Não tem nem como comparar. Mas são coisas... Mas aí no meu currículo, tipo, não teria nada, entendeu? Porque eu não publiquei nada, eu não fiz nada até agora. Tipo, o que eu tenho no meu currículo, somente coisas que eu tipo, já sou formada, ou Claro. cursos que eu... Sim, sim. Opa, ficou mudo aqui. E tipo assim, eu preciso colocar, por exemplo, se eu fiz algum projeto dentro da faculdade, eu posso colocar no currículo?
Mesmo que não tenha, tipo, um certificado específico? Você pode, sim. Tem vários... Vamos olhar aqui, a gente vai passear pelos campos desse site, vocês vão ver que tem um monte de abas, né? Cada aba tem vários subtópicos. Então, é legal a gente dar uma geral para você ver tudo que você pode colocar. E tem que colocar mesmo. Tal. Sobre a questão do currículo ser mais curtinho ou mais extenso, é normal, né, gente? Todo mundo começa de algum lugar. Então, o legal é começar a fazer o currículo. O que a gente indica, tá? Minha sugestão. Comecem a fazer, tipo, esse mês que vem, não comece a fazer agora. Por quê? Daqui a 5 anos, que vocês serão super referências nacionais, internacionais, que vão ter uma produção grande, se você for atualizar seu currículo daqui a 5 anos, você está ferrado, você vai ter um monte de coisa. O legal é começar assim. Estou bem no começo, professor, só tenho lá um curso de inglês, um colégio, estou fazendo... Vai fazendo. E depois, cada vez que você publica, que você faz um projeto novo, você vai acrescentando. Então, é como eu faço, vai uma linha por vez, né? Então, eu estou devendo aqui para mim mesmo 2 linhas que eu vou acrescentar, mas está fácil, eu vou lá, né? Eu não deixei. O importante é não deixar acumular, né? Quando eu tiver bastante coisa, eu coloco. Não, vai fazendo aos poucos, tá? Bom, nesse currículo que você tem, quando você falou, né? Esse currículo está em algum banco de dados ou ele está no Word? Como é que é isso? Ele tá no Word. Está no Word, né? Então, o que você vai fazer? Você vai criar abrir seu cadastro aqui no Currículo Lattes e você vai transferir essas informações na base do copia e cola mesmo. Você vai passar ele para dentro do sistema do Currículo Lattes, né? Ele é legal porque depois você vai ter condições de imprimir, de baixar num PDF. Ele fica num formatinho assim muito interessante. Eu acho que vale a pena, sabe? Então, é muito mais prático também. Você não vai ficar... Hoje em dia, gente, manda o currículo por e-mail. Nem isso. Não tem mais essa. Mandar currículo por e-mail já está assim... Não, você tem um link. Né? Bota lá no WhatsApp, sei lá, tem um link, a pessoa clica... deixa eu mostrar isso. Tá vendo aqui no alto? Tem um nome e endereço para acessar este CV, esse currículo. Tem um link aqui, ó. Então, você vai copiar este link. Na hora que você tiver feito seu currículo, você vai copiar esse link, guarda isso e está resolvido. Se alguém pedir alguma informação sua, acesse o link, né? Se vocês entrarem na página do curso de moda, a gente faz isso daqui a pouquinho. Provavelmente todo mundo, os professores estão lá com os seus links do currículo Lattes. Vamos fazer isso daqui a pouco, a gente já tira essa dúvida, né? Bom, dados gerais, o que tem aqui dentro? Identificação, endereço, né? Idiomas, o que você fala? Português, inglês, francês, espanhol, italiano, então você coloca lá. Prêmios obtidos, títulos, se tiver, né? Outras informações relevantes. Então, algumas coisas que não estão escritas aqui, outros, né? Mas que você acha legal contar, coloca ali. Formação acadêmica, titulação, né? Então, se você não tem nenhum curso superior, você pode colocar ensino médio, coloca lá, né? Formação complementar, fiz cursos livres, né? Alguma coisa que você tenha, né? Tem um curso, sei lá, fez 6 anos de balé, tal, coloca lá, né? Atuação profissional é o que você está fazendo hoje, né? Então, você vai contando linhas de pesquisa para quem tem, para quem pesquisa. Membro de corpo editorial é quando você trabalha na edição de uma revista, acho que não é o caso ainda para vocês, mas futuramente, quem sabe, né? Revisor de periódico é quando aquele jornal, por exemplo, a revista Univap, de vez em quando alguém vai publicar um artigo e eu recebo um e-mail, fala assim, professor, tal, você aceitaria revisar esse trabalho? E aí você vai fazer um julgamento, né, crítico de um trabalho que mandaram. Ainda não tem, futuramente vocês terão. Mesma coisa para projetos, às vezes o CNPq manda um projeto para a gente avaliar, não precisa preocupar. Áreas de atuação, todo mundo vai preencher, que você já tem, né, uma área de atuação, vocês já estão definindo aos pouquinhos isso, né? Então essa parte já dá. Projeto de pesquisa, quando tiver, projeto de extensão, quando tiver, projetos de desenvolvimento. Olha agora a aba mais cheia que tem, que é a parte de produções.
Então, o que é mais valorizado no mundo acadêmico? O que é mais valorizado é o começo aqui. Muitas vezes, artigos completos publicados em periódicos. Né? Que você fez um artigo numa revista acadêmica, nossa, as pessoas, isso valoriza muito o seu currículo. Logo, logo, a gente vai tentar trabalhar para isso. Né? Às vezes o artigo foi aceito, mas não foi publicado ainda. Então, você coloca lá livros e capítulos de livros, textos em jornais ou revistas, publicou uma coluna lá no jornal O Vale, você pode colocar aqui. Trabalhos em anais de congresso nós vamos fazer, porque a minha ideia é que vocês se inscrevam, né, lá no INIC, no segundo semestre, então vocês vão poder colocar isso logo, logo. Apresentações de trabalho em eventos, aqui para o pessoal da música, partitura musical, quem faz tradução de textos, às vezes você trabalhou, uma pessoa vai publicar um livro e pediu para você fazer um prefácio, você coloca lá. Outras produções, aqui, por exemplo, eu cadastro meus cordéis, faço folheto de cordel, não é livro, não é artigo, não é notícia de revista, de jornal, mas é uma outra produção. Assessoria, consultoria, para quem tem, essas coisas acho que vocês ainda não têm, trabalhos técnicos, curso de curta duração, às vezes a pessoa dá um curso, ministra um curso, você pode colocar aqui, desenvolvimento de material, maquete, tem, a gente faz entrevistas, dá uma entrevista na TV Vanguarda, você pode colocar o link aqui, relatório de pesquisa, que possivelmente vocês vão ter. Pessoal que é blogueiro, entra aqui, coloca redes sociais, websites e blogs, coloca o seu blog, né? Outras produções. Produção cultural, artes cênicas, música, artes visuais, outras produções. Então, essa parte aqui tem muita opção. Você vai ter que achar onde que se encaixa o que você quer colocar. Inovação é mais para o pessoal que trabalha com patente, criação de processos novos, desenho industrial, são outras coisas que eu praticamente não entro muito aqui, não sei se vocês entrariam. Aqui, educação e popularização, é tudo que vocês vierem a fazer relacionado com ciência e tecnologia, que seja de assim, educativo, sabe? Como, sei lá, fazer um seminário em moda na graduação, sei lá. Se você tem um trabalho sobre isso, ele entra nessa categoria de educação, né? Aqui todo mundo vai colocar logo, logo, porque vocês participam de evento, gente. Todo mundo aqui já participou de algum evento, né? A própria Univap tem um destaque, acho que eu gosto de falar da Univap, porque a gente tem esse costume, né? Esse hábito de criar eventos, né? Os alunos têm a oportunidade de se envolver. Então, todo mundo que já participou de evento vai poder colocar aqui, né? Participou do INIC, né? Você só assistiu, você só coloca lá o nome do evento. Mas se você apresentou um trabalho, você vai colocar o nome do trabalho, enfim. Então, aqui vai ser legal, vocês vão colocar organização de eventos, às vezes, organização daquele desfile, né? Quem participou pode colocar, que ajudou a organizar, coloca o ano, o título, se tiver link, coloca o link. Então, tem coisa, né? Orientações é para quem é professor, né, que está orientando trabalhos. Bancas é para quem é avaliador de mestrado, doutorado também. Esse aqui não preenche agora, não, são citações, é quando assim tem um site que citou seu trabalho foi citado 10 vezes, você pode colocar aqui. Não se preocupem com isso. Bom, então você vê que tem muitos itens. O resumo, essa parte inicial aqui do resumo, vocês é que vão escrever. Então, essa para vocês, esse resumo inicial, é super importante, é onde vocês vão colocar o que vocês têm de mais importante, que vocês acham que é mais relevante. É um texto que vocês vão escrever. Resumidinho, você vê? Meu resumo tem o quê? 8, 9 linhas, né? Tá falando tudo que a gente já fez, né? Aqui, ó, só para vocês verem um resumo, desculpa, um currículo já feito, né, já pronto. Tem a identificação, o nome nas citações, o link do currículo Lattes, o endereço profissional, coloca lá com CEP, telefone, tal, todo o endereço da Univap, a formação acadêmica. Gente, uma coisa engraçada, não sei se vocês estão acostumados, Ana, não sei se você já fez no seu. Quando você vai colocar a formação acadêmica, é comum, você vê que aparece aqui de trás para frente. Então, por exemplo, apareceu doutorado, depois do doutorado apareceu o mestrado, que foi que eu tinha feito antes, né? Mas apareceu ao contrário.
e depois do mestrado a graduação. Então, é comum, muitas vezes acontece isso. Aí entra um pós-doutorado, no meu caso, e aí tem as formações complementares, que são aqueles cursos, né? Tem um curso de extensão aqui, um trabalho teatral que eu estudei o ano passado, na USP, aproveitando a pandemia, eu fiz um curso na USP, né, online. Estou fazendo outro agora. É super legal, vocês estão vivendo um momento que, assim, com todas as dificuldades, mas tem uma coisa boa, vocês têm opção de assistir palestras, coisas extras que estão sendo feitas online, vocês podem colocar no currículo, tá? Então, colóquio, estratégia, tem várias coisas que a gente anda fazendo. Atuação profissional é tudo que a gente faz na Univap, eu não vou ficar olhando isso, tem várias coisinhas, linhas de pesquisa, o que a gente gosta de pesquisar, estudar, também não vou detalhar isso, tem muita coisa. Projetos, blá, blá, blá. Nos projetos você tem lá o ano que você desenvolveu. Tem um projeto, por exemplo, que foi de 2010 a 2015, eu coloco lá. Tem outros, deixa eu ver se eu subo aqui, que aparece assim, sei lá, você começou esse ano um projeto novo, você coloca de 2021, né, no caso, atual, significa que você não terminou, você está fazendo isso. Então, você coloca o projeto atual aí também. Beleza. Extensão, são projetos da área de extensão, desenvolvimento já foi. Isso aqui não precisa, vamos pular. Aqui você pode cadastrar as áreas onde você atua. Por exemplo, eu atuo nas engenharias, na sub-área de bioengenharia, atuo também nas ciências sociais aplicadas, com trabalhos em comunicação, trabalho nas ciências biológicas, com biofísica, enfim, tem coisa que a gente faz. Idiomas, inglês, compreendo bem, falo bem, leio bem, escrevo bem. Como é que está o inglês de vocês? Estão bem? Está mais ou menos? Eu acho que eu preciso praticar. É legal. Se você começar a fazer as pesquisas bibliográficas, tá, para o seu artigo, provavelmente você vai acontecer o seguinte, mesmo que você pesquise em português, as revistas publicam, a revista da Univap mesmo, você pesquisa, você acha um artigo lá, tem um artigo e tem um resumo, o abstract, que é o resumo em inglês. Então é legal, você começa a olhar o resumo em inglês, é legal, você já vai acostumando, assim, o inglês é importante, né? Bom, francês, espanhol eu fiz curso, francês eu fiz curso, mas não sou assim tudo isso, mas dá para dar umas cacetadas com os outros, né? Muito bem, prêmios e títulos, tem algumas coisas. Produção bibliográfica. Aqui, ó, entra aquela parte dos artigos em periódicos. Então, cada vez que a gente faz um artigo, a gente vai, entra e atualiza o currículo Lattes, né? Gente, outra coisa curiosa, também nos artigos é de trás para frente. Você coloca os mais novos primeiro. Professor, mas eu fui colocar 3 artigos, eu me enganei e coloquei na ordem errada. Não se preocupe, esta plataforma é inteligente, ela vai acertar a ordem para você. O cadastro vai automaticamente colocar o mais recente lá em cima. É uma coisa super legal, você não precisa se preocupar com isso. E a ideia é dar destaque para o que você está fazendo mais recentemente. Faz sentido, né? Para o cara que vai te contratar, enfim, quer saber do teu trabalho, ele quer mesmo ter um foco maior no que você está fazendo agora, né? Então, eu tenho alguns aqui, né, na parte de meio ambiente, tem um outro que é na parte da saúde, enfim, várias coisas. Aqui são os artigos, blá, 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 blá. Pula, pula, pula. E descendo, descendo, descendo. Aqui vem os livros, quando vocês tiverem livro feito, ou capítulo de livro, vocês vão poder escrever. Capítulos de livro publicados. Texto em jornal e revista, tem lá. Trabalhos em análise de congresso. Esse aqui é a área onde vocês vão entrar esse ano. Porque se vocês nunca fizeram esse ano, eu gostaria que vocês publicassem um artigo no INIC, né? Então, vamos lá. Aí aparece lá os trabalhos completos. Tem vários trabalhos. Normalmente, quando tem link, você coloca os links, blá, 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 blá. E vai... Calma. Aqui vem os trabalhos resumidos. É uma outra listinha. Resumos publicados, blá, 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 blá. E vai, e vai. Eu quero ver o que vem depois. Apresentações em eventos, quando se faz apresentação de trabalho em evento, blá, 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 blá.
E foi produção técnica, quando você, entrevista, mesa redonda, tal, coloca aqui. Então, o programa, você não tem que fazer ordem de nada, você só vai preenchendo lá aquelas abas, né? E o programa já vai colocando na ordem, fica belezinha, né? O que mais? Opa. Tem aqui outras produções técnicas, produção artística, shows. Enfim, é isso. É só para vocês terem uma noção geral, qualificações de mestrado, tá? Não precisa ficar olhando isso, né? Mas, enfim, o programa vai arrumando, tá? Os eventos. Ok. Agora eu vou fazer uma brincadeira que é o seguinte. Eu vou fechar isso. Eu vou fechar também essa. Eu vou trocar agora e eu vou entrar no site da Univap. Vamos entrar no site da Univap, porque eu vou acessar a página do curso de moda. Eu quero ver uma coisa aqui com vocês, né? Então, as faculdades, Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação. Só a título de curiosidade, eu estou na comissão de avaliação da Univap. É uma comissão cerca de, acho que 10 pessoas, 8 a 10 pessoas, e a gente faz um relatório anual sobre tudo o que acontece na universidade. Eu estou desesperado, porque é um relatório que tem 220 páginas e não está pronto ainda. Tem que entregar até terça-feira que vem. Então, vai imaginando as emoções, né? Muito bem, vamos lá. Cursos. Graduação. Pronto, graduação. Aí vão aparecer os cursos, né? Tá um pouco devagar aqui. Aí, pronto. Design de moda. Vou clicar nesse. Então, tá abrindo aqui. Beleza, sobre o curso. Então, aquelas coisas mais gerais. O que que me interessa aqui? Me interessa... Olha que bonita apresentação, tal. Aqui tem todos os materiais. Tá vendo aqui? Vamos ver se a gente já não acha o modelo lá. Manual do aluno, regulamento de estágio. Proposta para TCC. Olha, manual de TCC e proposta para TCC. Então, esses dois... Gente, ó, acabamos de ver nesse link aqui, entra lá na Univap, graduação... Mas esse é 2018, né? Então, é 2018, mas eles colocam sempre a última versão, né? Então, não acontece de trocar todo ano, não muda. Quando muda, eles vão substituindo. Então, esse aqui é um manual de 2018. Provavelmente deve estar no mesmo formato até hoje. Se não tiver, eles têm que atualizar, né? O que mais? E a proposta de TCC está sem data. Provavelmente a proposta já mudou, já deve estar mais atual. Está sem data aqui. Essa aqui que está no site deve ser a mais atual. Depois a gente pode confirmar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e vou baixar isso já para mim. Se vocês, depois eu posso... Vocês querem que eu coloque já no... Eu acho que eu vou colocar na página para vocês, no ambiente virtual. Ó, a proposta, o que você preenche e tal. Então, eu vou... Deixa eu só aproveitar, já baixo isso agora. Faço o download e vou fazer... Aí vai pedir onde quer gravar. Eu vou pôr proposta TCC moda. Beleza, então estou salvando. E eu vou fazer a mesma coisa com o manual. Beleza, então está aqui. Ah, sim, quando baixa em PDF, que esses aqui estão em PDF, ele vai, no meu computador é assim, ele abre direto, né? Já abre aqui. E o que eu queria também é um manual de TCC, então vou clicar nesse. Vai abrir nova aba. A proposta de TCC já... Ó, meu Deus, o manual tem 44 páginas, viu, gente? Começa a ler hoje, que é para vocês... Vamos aos pouquinhos, né? Mas tem lá o manual de trabalho, tem, acho que... Vamos passar rapidinho? Os objetivos, requisitos... fala todas as... Está com muita coisa, porque detalha cada possibilidade, né? Então, vocês vão começar a olhar isso. Vocês estão no 5º período, né? É isso.
Tá, então ainda tem um chão aí, mas é bom já começar a olhar, se acostumar com isso, tá? Tem as regras todas aí. Eu acho que deve ter algum modelinho no final. Ah, aqui, importante, a ficha de avaliação vai dizer no que vocês vão ganhar ponto ou não, então já sabe, né? Por exemplo, ó, normas ABNT, projeto editorial, tem várias coisas que, né? Visual, qualidade do texto, o texto vale 2 pontos, tá vendo? Então, dependendo do que você vai fazer, para cada modelo de trabalho, tem um modelo de avaliação. Então, nesse aqui, criação de empresa, o texto vai valer 2 pontos. Então, depois é bom olhar isso. Eu vou de novo fazer isso de salvar, porque daí eu já coloco para vocês lá. Estou salvando agora. Nosso foco na disciplina, no momento, ele é outro, né? Que é a produção de artigo e tal. Mas que é legal, que é um primeiro passo, que depois pode ajudar vocês a fazer o projeto. Então, salva. Beleza, vou fechar isso. Não era nada disso que eu tinha vindo ver. Eu vim aqui porque eu queria olhar o corpo docente. Deu um certo probleminha aqui nesse manual. Acho que tem alguma... Eu não sei se ele é o mais atualizado. Depois eu vou confirmar. Depois eu vejo isso. Bom, e aí o que eu queria mostrar para vocês agora é quando a gente clica em corpo docente. Quando eu clico em corpo docente, vai aparecer todo mundo aí. Em primeiro lugar, deve ser a coordenadora. A maravilhosa Raquel está aqui presente. E observem o que acontece. Tem aqui o nome de todo mundo, a titulação, se a pessoa tem graduação, é especialista, mestre, doutor, essas coisas, vai dizer. E tem tem um e-mail, né? E tem um link aqui, currículo Lattes, tá vendo? Então, todo mundo, vocês vão ver, ó, tá vendo? Cada docente... Ai, desculpa. Pode falar, pode falar. Eu já vi o da Botelho. Você viu? Uhum. Então. Aqui o Otelino também, o João. Nossa, todo mundo aqui dava para vocês. Patrícia, Paulo Roxo. Nossa, eu estou sem barba, tem que atualizar essa foto. O Sérgio, enfim. Então, vocês querem ver algum outro currículo Lattes aqui? É aquele mesmo formato, mesmo padrão, né? A Adriane é uma pessoa excelente, é uma pesquisadora ótima que a gente tem. Enfim, se vocês quiserem. Então, cada vez que você clicar aqui, vai aparecer a professora Cris. A gente clica no currículo Lattes, vai abrir o link, né? Então, o que acontece? Vai direto para a página do Lattes e vai ter um código. Quando você clica assim de link externo, que é um tipo de um atalho, né, que a gente fez, vai ter que dar um xizinho ali para dizer que você não é robô. Então, você diz que não é robô, para evitar certas coisas de roubo de dados. Tá? Pronto, Ih, a Cris não tem foto aqui, ó. Aí fica esse manequim esperando alguém colocar a foto, né? Bom, tem o ID, tem lá, e aí tem o currículo. Então, vocês podem, né, para todo mundo, vocês podem olhar as coisas que as pessoas têm. Capítulo de livro, olha que legal, já tem coisas aqui. Esse ano ela produziu, o ano passado ela produziu, olha que legal, tá vendo? Coisas recentes, é bem interessante. Então, vocês vão acompanhando, né? Agora, o que eu quero que vocês façam é que vocês criem o de vocês, né? No caso da Ana Isaura, outras pessoas que... acho que todo mundo já tem algum currículo no Word, alguma coisa assim, um esboço, tal. Você pode transferir essas informações para o Lattes, aí você vai ganhar um link, é legal. Então, quando você vem aqui, você tem a opção de cadastrar novo currículo. Então, é isso que você vai clicar. Cadastrar novo currículo. Vai entrar numa telinha de início. Gente, não tem segredo, é autoexplicativo, tá? Você vai... É naquela sequência que vocês viram lá do currículo pronto. Informação pessoal, endereço e contato, formação acadêmica, atuação profissional, área de atuação. Para começar, tipo, você quer começar hoje, porque assim, você vai precisar desenvolver definir uma senha, né? E aí você vai ter um link. Então, país, todo mundo vai colocar Brasil, né? Vai colocar seu e-mail.
Várias coisas são enviadas, se precisar de alguma conferência, eles mandam por e-mail. Então, você vai pôr o seu e-mail, sei lá. Eu não posso fazer porque eu já tenho, né? Mas é só... Vai lá, preenche o e-mail. Vai pedir para você confirmar o e-mail, porque se você errar na hora do e-mail, dançou, vai ficar tudo... Aí complica tudo. Então, você vai, coloca de novo, né, o seu e-mail, confere direitinho. Aí você vai criar uma senha para o sistema Lattes. Isso é uma vantagem. Quando esse programa começou, gente, que eu já estou me sentindo meio velho de falar isso para vocês, quando eu fui fazer meu currículo, não tinha essa de criar senha. O programa criava automático. Então, minha senha é um negócio super esquisito lá tal, porque foi automático, né? Se fosse hoje, eu ia colocar uma coisa mais mnemônica, mais fácil para mim. Bom, tudo bem. Coloca a senha, confirma a senha. Futuramente, se você for acessar, se você demorar muito para atualizar, pode acontecer com vocês o que já aconteceu com todos nós, né, em alguma situação da vida, de você esquecer a senha. Calma, não é problema. Você pode clicar para solicitar a senha, e aí talvez tenha que fazer uma senha nova, tudo bem. Depois que você preencheu o e-mail, país de nacionalidade e a senha, aí você vai tem essa, como é que chama isso? Os caracteres aqui, né? Você vai copiar, que é para evitar preenchimento automático de robô, essas coisas. Na hora que você fizer isso, você vai na setinha azul que está aqui no canto inferior, próxima. E aí você vai para as próximas telas. Então, ele vai preencher, você vai fazer mais ou menos um percurso bem rapidinho em 5 telas, não, 6, né? 6 telas. Quando você tiver feito isso, já tem um currículo, já começou, seu currículo já nasceu ali. Depois você volta no outro dia, atualiza um pouco, né? Então, assim, para você criar o currículo no sistema Lattes, é 15 minutos no máximo. E depois você vai aos poucos incrementando, tá bom? Isso seria muito importante que vocês fizessem. Mas não tem pressa, eu estou falando o que eu acho que, né, vai fazendo aos poucos é mais legal, mais tranquilo, né? Muito bem. Depois eu vou colocar aqui o que é o modelo do TCC, eu vou colocar do pré-projeto, eu vou colocar aqui para vocês num outro momento. Mas agora eu vou dar um stop share para ver como é que nós estamos. São as mesmas moças do começo e assim seguimos. Bom, nós vimos já bastante coisa que eu queria ver hoje. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui. Eu não vou nem compartilhar a tela, não. Esse pedaço agora é mais uma leitura, porque é um capítulo inteiro sobre projeto de pesquisa que eu só vou pinçar as questões que eu acho mais interessantes, né? Aproveitar que a gente está gravando e tal. Depois, se vocês quiserem, vocês podem, enfim, rever isso. Então, sobre os elementos do projeto de pesquisa, a gente falou, linhas gerais, os tópicos, né? Como é que a gente começa, né? O que pesquisar? Então, a primeira coisa é o que a gente chama de construção do objeto de pesquisa, é o início, né? E como é que se inicia? A gente vai precisar definir um tema. Um tema. E junto, em seguida do tema, vem uma delimitação, uma escolha de um problema de pesquisa. Então, a palavra problema, para a gente, é algo positivo, é um começo de trabalho mesmo, tá? Se não tiver problema nenhum, você fica em casa e não faz nada. A gente começa normalmente porque tem algo que nos motiva a trabalhar, um problema para resolver. O tema, ele é genérico, ele é geral, no primeiro momento. Na hora que eu começo a conversar, a primeira ideia é uma ideia mais geral. E nós vamos, aos poucos, tentar ir definindo isso. Ana Isaura, você quer falar do seu tema? Você quer citar? A gente deixa para conversar depois. Estou por você aí. Não sei. Se quiser, eu falo, para dar como exemplo. Então, só por exemplo, fala o teu e a gente vai, depois eu vou comentando aqui. O meu é uma prótese, na verdade é um sutiã com uma prótese para mulheres mastectomizadas. E essa prótese, tipo, no mercado ela já existe um sutiã para mulheres mastectomizadas e já existem próteses. Uhum. Porém, os dois são vendidos separadamente e normalmente não tem, tipo, a cor de pele da pessoa. Uhum. Ou, às vezes, o sutiã, ele não tem o mamilo, a prótese não tem o mamilo, a auréola.
Então, por exemplo, essa prótese, ela daria para usar na praia e ficaria, tipo, natural, porque a prótese que eu tinha pesquisado, ela seria feita com silicone da tonalidade da pele. Seria, tipo, sob medida, entendeu? Sei, que legal. Pô, então, o seu trabalho, você já tem um tema, assim, bem definido, tá, assim, é um estágio, você não está no 0 nem no 1, você já está no 2, aí, você já tem um... Uhum. Legal isso. Eu vou dar a explicação aqui, se vocês me permitem, desde o 0, tá? Eu vou, assim, do básico, para a gente poder ir pensando juntos, tá? Então, assim, o tema de uma pesquisa, a primeira ideia, né, vai delimitar a área de interesse, né? Área de interesse ou assunto a ser investigado. E nesse primeiro momento, ainda é uma delimitação muito ampla, né? Aqui a Cecília Minay dá um exemplo de ciências sociais, né? Por exemplo, quer estudar, você está preocupado em estudar a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Isso é um assunto, né? Mas, para que isso se transforme num tema, você precisa dar um recorte melhor, você precisa deixar mais delimitado isso, né? Mais específico. Então, beleza. A sugestão quando a gente está começando, que você faça 3 perguntas, né? Primeiro, esse tema te motiva? Você tem motivação para fazer? Pô, legal. Então, primeiro critério passou. Segunda pergunta, esse tema tem relevância social? Tem pessoas que perguntam, que colocam assim, tem relevância acadêmica, relevância científica? Eu acho que no nosso caso, o caso de vocês, a gente tem que dar ênfase para a relevância social. No caso da Ana Isaura, com certeza tem uma super relevância social. Então, ó, legal, passou nessa segunda pergunta, né? E o terceiro ponto é assim, existem fontes de pesquisa, é possível pesquisar sobre isso, e tanto é que você já até começou a ver essas coisas. Então, beleza, esses 3 critérios iniciais, ótimo, né? Isso vale para todo mundo, quando está começando a definir um tema, vai fazer essas 3 perguntas, né? Se motiva você, se tem relevância social e se existem pesquisas que você pode usar como ponto de partida, né? Muito bem. Junto disso, isso é o tema que a gente está definindo, né? O tema ainda mesmo passando por esses primeiros critérios, ele ainda é meio vago, ele ainda é meio genérico, né? Então, por exemplo, vou falar sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Mas quais são as características? Que faixa etária, que faixa social, será que eu vou delimitar ou não? Né? Em que cidade, que época? Enfim, você vai definindo aos poucos, né? Como a gente vai definir um tema geral? A gente vai colocar perguntas. Eu estou colocando, mas quando? Né? Mas onde vai ser feito? Então, você vai colocando perguntas. À medida que você vai respondendo essas perguntas, você vai definindo mais esse tema e você acaba construindo uma problemática. Ou seja, você vai entendendo o que pode ser o problema aí aos poucos, né? Existe no mercado, estou usando o exemplo da Anisal, existe no mercado? Existe, mas, né, não dessa forma que você está propondo. Existe, vamos dizer, customizado? Não necessariamente. Então, já é um ponto aí que você está achando uma pergunta que vai te dar a direção para trabalhar, né? Então, você vai colocar perguntas, né? Um problema para um projeto, ele tem que ser assim, mais específico mesmo, né? Aí tem comentários, né? Um problema social não é a mesma coisa que um problema científico. Nem tudo que é problema social pode ser encaixado num projeto de pesquisa. Às vezes é só problema social mesmo, você vai ter que atuar, quer trabalhar aquilo, mas não necessariamente você vai fazer uma pesquisa sobre aquilo, né? Então, para saber se esse projeto se esse problema que você está pensando é um problema mesmo que vale a pesquisa, você vai ver, ele rompe com ideias que existem, ele traz novidade nesse aspecto, né? Ele vai ajudar a desconstruir ideias e preconceitos, né? Ana, você está passando em tudo aqui, né? Toda essa fase inicial, ó, né? Você realmente tem uma proposta que vem para desconstruir certas ideias preconcebidas, né? Por exemplo, coisas do tipo, mastectomizada não pode ir na praia, sei lá, coisas assim. Não, você vem para
para dizer que pode. Não, calma aí, a gente vai construir uma solução para isso, tal. E outra coisa é, a gente vai evitar, né, fugir das explicações simplistas, né? Quando a pessoa explica tudo muito fácil, por exemplo, assim, tem muita violência porque é um lugar muito pobre. Gente, isto não é explicação, a gente não pode ficar assim na superfície, né? Então, a gente tem que melhorar isso, né? A gente não vai se conformar com isso. O que o Pierre Bourdieu fala, né, é que a gente deve exercitar a dúvida radical, colocar as perguntas, né, de forma bem direta e questionar mesmo, criticamente e tal. Muito bem. Aí, quando a gente já tem algumas perguntas, a gente está definindo o nosso problema, o problema pode ser escrito na forma de pergunta mesmo, né? Isso é uma coisa ótima. Eu já vou reforçar isso. Bom, agora você tem a etapa de pesquisar o que já existe, né? Quais são as perguntas que já foram feitas, historicamente, quando que surgiu a preocupação com isso, se é você que inventou, se tem mais gente pensando nisso. Então, você vai contextualizando. Muito bem. Vai fechando. Sugestões para a definição de problema. Falei a primeira já. Fazer na forma de pergunta ajuda, né? Segundo, definir um problema que seja claro e preciso, né? E terceiro, tem que ser viável. Você tem que conseguir viabilidade para fazer. Vou dar um exemplo assim meio chato que é bom também a gente ver as coisas que foram complicadas, a gente aprende com as dificuldades, né, dos outros e das nossas. Então, por exemplo, teve uma vez que 2 meninas me procuraram para fazer um trabalho, elas queriam fazer todo um guarda-roupa lá com base em impressora 3D, era tudo impresso, né, das roupas todas na impressora. E, gente, tecnicamente foi dificílimo, foi caro pra caramba, os filamentos, tinha um problema de agendar o uso da impressora, teve tanto problema técnico, e no começo a gente não tinha noção de que ia ser tão difícil. Então, assim, a gente errou na dose, sabe? Não, era um problema que, para você fazer uma peça, beleza. Para você fazer um conjunto, uma quantidade, ali foi assim, aquela história do que é demais, né? Então, a gente tem que definir, opa, isso aqui, até aqui eu consigo chegar, né? Tal. Muito bem. Depois, por fim, uma última, vamos dizer, dimensão de definição é outras perguntas que você pode fazer. O problema é original? O problema é relevante? O problema é adequado para mim? Estou confortável de fazer isso? Né? Tenho possibilidades de executar esse estudo? Eu tenho recurso financeiro? Vai gastar ou eu consigo fazer com o que eu tenho? Né? Estou pesquisando na internet, estou definindo coisas, eu vou fazer entrevista, eu me viro. Então, você tem que ter essa noção. Um ponto fundamental. Eu tenho tempo de fazer tudo que eu estou querendo? Essa pergunta é super importante para vocês, tá? Muito bem, então com isso a gente vai definindo o tema, com as perguntas a gente vai definindo um problema, o problema é legal colocar como pergunta, não adianta colocar tipo assim, mas eu tenho um monte de coisa que eu quero saber, eu vou fazer 5 perguntas e colocar no problema. Não façam isso. Tenta colocar uma pergunta só, no máximo 2, tá? Define isso aí, porque senão cai naquela coisa que você não consegue responder tudo, então vai no objetivo, né? E aí você tem uma etapa seguinte, ainda nessa parte inicial, que não é obrigatória, mas que é legal você se perguntar, né? Vamos colocar na forma de pergunta assim, eu tenho hipóteses para isso? Eu tenho uma primeira opinião, uma primeira ideia, as minhas leituras me fazem esperar tal coisa. Então, você vai pensar se você tem hipóteses, né? Normalmente, você tem hipóteses a partir de leitura, né? Então, outros pesquisadores fizeram com silicone, sei lá, incolor, transparente, tal, e isso, você parte daquilo para poder ter a sua hipótese. Será que eu consigo fazer? A minha hipótese é, utilizando um material, corante, não sei o que, mais o que, eu posso, a minha hipótese é que eu vou conseguir projetar, né, uma prótese que seja a cor da pele. Então, isso é uma hipótese, né? Então, é isso, a gente vai definindo as hipóteses, né? E você pode ter mais de uma hipótese,
Depois que você... Por que é legal ter a hipótese, né? Embora não seja totalmente obrigatório, é legal porque quando você tem a hipótese, isso te ajuda a elaborar o objetivo, os objetivos, às vezes é mais de um, os objetivos da pesquisa. Então, quais são os objetivos? Muitas vezes você tem um objetivo geral, a tua hipótese ela está conectada com o objetivo geral da pesquisa. E às vezes você tem os objetivos específicos, a gente pode depois falar um pouquinho mais disso, né? Muito bem, se for um estudo de algo muito novo, que ninguém sabe direito, é uma técnica nova, é um assunto novo, talvez não tenha como você criar, como você pensar hipóteses. E aí, nesse caso, está dispensado, né? O que você pode fazer é ter uma justificativa. O fato do ineditismo do assunto faz com que seja difícil estabelecer uma hipótese, mas eu vou estudar esse tema. Então, você vai lá e conversa isso. É possível, né, fazer isso. Tá? Então, essas dicas são preciosas, estão no livrinho da Cecília Minaio, né? A parte 1 desse livro, tudo que vem antes dessa parte que eu fui comentando aqui, a parte que vem anterior, ela já está disponível no ambiente virtual, que é uma parte mais teórica, mas que é legal olhar. Tem um PDFzinho lá que vocês podem acessar. Bom, gente, que legal. A gente conseguiu ver tudo isso. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria de fazer. Olha, agora tem aqui alguns exemplos de artigo científico, né? Mas eu acho que eu vou pular isso porque eu queria fazer uma proposta para as moças. Essa aqui vai para a Isabela, para a Vitória e para a Beatriz, por enquanto. Depois eu vou abrir para todo mundo, claro. E a Ana Isaura vai ser um pouco diferente, porque o que eu gostaria que essas 3 moças fizessem, vocês que estão aqui, é assim, pensem em problemas. Eu gostaria que, eu vou dar um tempo, a gente faz um intervalo aí, eu quero que vocês tragam, vamos dar uns 20 minutinhos, que vocês tragam sugestões de problemas, né? Desculpa, vamos começar do tema, vamos começar do começo mesmo. Tema de pesquisa, assunto de interesse. Então, vamos lá. Vamos colocar assim, vou colocar no chat. Vamos colocar assim, primeiro o assunto, vamos dar um intervalo para vocês pensarem. Nossa, professor, muito difícil. Não é? Ô, louco! Ó, Nossa, para mim é essa, não tenho sério nem mesmo? ideia. Juro. Ó, assuntos de interesse, tema e problema de pesquisa. Ou a gente pode fazer diferente. Como a turma é pequena e hoje a turma está bem limitada, né? Se vocês quiserem, a gente já faz a conversa agora, já vai pensando juntos, né? Então, por exemplo, no caso da Ana Isaura é um pouco diferente porque ela já tem um tema, né? O que a gente pode fazer, Ana Isaura, no seu caso, é tentar escrever, colocar isso num formato. Não sei se você já tem algum arquivo, você está escrevendo, como é que é? Já tem? A gente fez um artigo no ano passado, né? Certo. Então eu já tenho esse artigo praticamente pronto, assim. Tá. Só que a minha HD caiu no chão. E eu não tô conseguindo arrumar lugar aqui, tipo, no Vale para consertar ela. Eu teria que mandar ela para São Paulo, vai ficar muito caro. E assim, eu já tô me conformando que eu perdi um monte de coisa no meu HD, entendeu? E aí eu tava conversando com a Raquel para ver porque como eu postei o artigo no Avea no ano passado, ela tá verificando com a Silene se ela consegue pegar o artigo pelo Avea. Acho que consegue. Do ano passado. Ótimo, acho que é um caminho legal. Aí a Raquel tá procurando, eu até cobrei ela hoje, daí ela falou para eu chamar ela amanhã, mas assim, ela tá caçando para não precisar fazer tudo de novo. Tá, a Silene é poderosa, eu acho que vocês conseguem isso sim. Esse artigo, só para eu entender, esse artigo não foi publicado em congresso, não foi para o INIC, não, né? Não, a minha intenção no ano passado já era fazer como TCC. Só que como a matéria também era para fazer artigo, aí a gente teve que fazer um artigo. Sim, com a Vânia? Talvez com a professora Vânia, não foi que vocês fizeram isso? Não? Foi com a Vânia. Com a Vânia. Então. Com a Vânia não, foi com a Cris e com a Raquel, não foi? Foi com a Cris e com a Raquel. Muito bem, tá bom. Não, beleza.
Tá, muito bem. Mas então, Ana, a gente pode fazer também o seguinte, no teu caso, simplesmente, eu escrevi lá no chat, né? 1 assunto, 2 tema e 3 problema. Você pode, só por questão de exercício mesmo, escrever, colocar esses, tentar escrever uma frase, aí, uma palavra-chave, uma expressão, que sirva como assunto, o tema e o problema. Então, o assunto é o mais geral de todos, né? O tema é quando você já está mais definido, e o problema, normalmente, a gente coloca uma pergunta. Então, quero que você pense numa pergunta motivadora para o seu trabalho, né? Vai pensando Como aí. assim uma pergunta motivadora? Uma pergunta motivadora. Eu tenho várias. Eu escutei você falando, já fiquei, já pensei em possíveis formas de encarar o trabalho, né? Você quer resolver alguma coisa quando você propõe um projeto, muitas vezes. Então, nasce às vezes de um incômodo nosso, de uma curiosidade, também pode ser, né? No teu caso, eu vejo, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas eu vejo um claro enfoque social. Eu acho que tem uma relevância social, né? Você tem essa visão também, né? Na verdade, a minha mãe teve câncer de mama quando eu era criança, Uhum. e uma das coisas que eu sempre vi ela tendo muita dificuldade era no sutiã dela. Certo. Então, no teu caso, tem uma relevância social e tem também um aspecto afetivo, um aspecto até pessoal aí envolvido. Ótimo, sem problema. Mas na hora de você escrever o assunto, o tema e o problema, você não vai entrar no pessoal, né? Você vai colocar a coisa de um modo mais formal. Então, vamos lá. Assunto, enfim, tem vários enfoques que você pode dar, né? Deixa eu pensar num problema, questões, perguntas possíveis, né? Como é possível? Bom, uma primeira pergunta é: quais os principais problemas? Isso é uma pergunta. Quais os principais problemas enfrentados pela mulher após a mastectomia? Isso é um problema, é uma pergunta. Uhum. Outra, se você já tiver um pouquinho avançada em relação a isso, às vezes uma coisa que te comoveu, te motivou, enfim, foi, vamos colocar assim, a autoestima, né, a dificuldade que é da pessoa, né? Então, talvez uma outra pergunta possível seja mais objetiva, até mais avançada: como é possível elevar a autoestima de uma pessoa após mastectomia? Desenvolvimento de, né, um caminho aí é uma outra pergunta, né? Então, e provavelmente você vai conseguir pensar outras. Eu vou pedir para você, eu já estou começando, você já percebeu que nós estamos começando aquela reuniãozinha nossa, né? Já está aqui. Então, o que eu vou pedir para você a gente está gravando aqui, eu vou pedir para você, cria um arquivo novo, sei lá, no Word mesmo, e vai anotando. Vai colocando as ideias. Não se preocupe em ficar lindamente escrito, mas coloca tipo tópicos, assim, possíveis perguntas. Vai rabiscando, vai fazendo um esboço, né? Depois a gente vai melhorando. Sempre é assim que começa, né? Para não perder a ideia às vezes, né? Então, acabou a aula aqui, você fica mais uns minutinhos, vai fazendo isso. Depois, se você quiser, você pode me mandar também. A gente vai trocando ideia, né? Como a turma é pequena, eu estou com essa ideia de, nas próximas aulas, começar a fazer, usar a parte do nosso tempo para as orientações mesmo, para começar a dar uma força nesses trabalhos, tá? Me lembra, você estava fazendo com quem mais? Era você, Ana, e quem mais aqui? Tem alguém? Eu, Só você? Quem está com você nesse no meu trabalho? projeto? No teu projeto. Não, tô sozinha. Ah, tá sozinho, tudo bem. Porque tem pessoas que às vezes têm um projeto e é em duplas, tudo bem, não tem problema. Então a gente vai. Uhum. Tá. Eu quero saber então. Bom, então teu caso já está avançado. Você tem possíveis perguntas. Escolhe uma pergunta que te motiva mais, que você acha mais legal, tá? O tema. Aí você pode definir mais. Não sei se você quer focar mais nessa parte do o aspecto estético, o aspecto da saúde ou o aspecto da autoestima.
pensa o que desses eixos é o mais importante. Você pode ter os 3, mas pensa qual seria o mais forte para você, tá? E aí você vai, ou se tem alguma outra coisa, e vai anotando isso, tá bom? E depois a gente vai conversar. Então já temos uma primeira tarefinha, a gente está fazendo junto. Quero saber o seguinte das outras moças. Vocês, Beatriz, Isabela e Vitória, vocês têm... vocês vão trabalhar... Suponho que você vai pensar no TCC, você vai começar a pensar... Ou antes do TCC, num artigo para o INIC, né? Ô, professor, Fala, Beatriz. Então, pelo TCC, lembra que eu te falei que eu publiquei um artigo e eu já fiz 2 nas férias, que acho que são 4 artigos para sair do TCC. É verdade. Aí eu publiquei um e eu já fiz 3 artigos. Poxa, que maravilha. Nas férias. E você, aí, na FEA? Nas férias, eu já fiz, né? Daí, se o senhor quiser, eu posso mandar no seu e-mail para você ver. Opa, ótimo. Um já está aprovado. Eu apresentei ano passado, já está aprovado. Os outros 3 vão apresentar esse ano. Sei. Mas a tua ideia, então, é mandar esses artigos para o INIC mesmo? Sim, sim. Ah, muito bem. Ano passado, já está tudo certo. Ah, que maravilha. Então, bom, mas então você já tem, Beatriz, esses trabalhos já estão prontos. Pelo que você falou, já está mais ou menos pronto, tal. Sim. Tá. No seu caso, talvez o que a gente possa fazer é... eu estou pensando em fazer mais um artigo, daí se o senhor quiser me orientar. Ah, legal. Vamos então. Se você já está muito adiantada nesses, que eu acho que está, né? Então vamos fazer mais um, vamos começar uma coisa nova, né? E aí, nesse caso, é o começo de todo mundo, né? Pensar o assunto, o tema e o problema. Você já tem um assunto em mente? Eu pensei em falar sobre os acessórios, a diferença que eles fazem na vestimenta da pessoa. Sabe? Que o acessório, ele muda qualquer vestimento. Aí eu pensei em falar nisso. Tá, me fala um pouquinho, só assim para eu entender o tema desses outros 3. O que já foi publicado tá ótimo, né? Beleza, mas esses 3 que estão assim no caminho aí, sobre o que são esses... Um que eu publiquei foi os impactos do coronavírus no mundo da moda. Tá. O outro foi a influência do Bauhaus no mundo da moda, e o outro é a psicologia das cores, como que as cores afetam na vestimenta da pessoa. Olha só. Puxa, que fantástico. Então você é que nem eu, é multiuso, você tem várias vertentes de trabalho. Eu gosto disso, legal. Então, beleza, vamos pensando aí, nesse tema novo que você está propondo, o que acontece? Ele está vago ainda, né? Ele está assim, um pouco genérico ainda. Então, você tem o assunto, né? Então, começa um arquivinho seu, vai escrevendo aí para você assunto, então você já escreve isso, né? Que você falou. Aí, tenta definir um pouco mais para virar o tema, para você ter um tema um pouquinho mais objetivo, e em seguida começa a rabiscar perguntas, possíveis perguntas. Pode ser várias, e depois a gente vai trabalhar isso e vai fazer isso virar a sua questão problema. Tá? A gente vai escolhendo, vai pensando, às vezes dá para juntar 2 numa. O importante agora é ir registrando isso. Tá? Então, escreve esse assunto, tenta definir um tema, que é mais objetivo, e aí coloca as perguntas. Tá bom? Tá bom. Tá, a gente pode fazer o seguinte, a Ana Isaura é só colocar isso, já tem mais ou menos essas coisas, mas coloque faz esse mesmo processo, né? Vamos construindo aí em cima do tema que ela tem aí. O teu, Beatriz, mesma coisa, então, tá, a gente pode combinar, sabe o quê? Para a semana que vem. Porque o grupo é pequeno, então rende muito a nossa aula, nosso encontro aqui. Não precisa ficar horas aqui. Agora é o momento que vocês vão ter que pensar, vão ter que trabalhar, e talvez a gente, para a semana que vem,
a gente pode começar a aula com a apresentação de cada um, falando do assunto, do tema e do problema. Vocês topam isso? Que aí dá tempo. O que vocês acham? Pode ser. Aí eu posso pensar no assunto para semana que vem, né? Não precisa ser agora, não. É a Isabela que está falando. Isabela, você tá preocupada, menina. Calma aí. Peraí, sim, a gente estabelece para a semana que vem, mas como eu tenho tempo aqui, estou tranquilo, eu quero saber. Vitória, você está aí? Qual que é a sua ideia? Você já tem alguma ideia, algum tema te interessa, um assunto? É o que eu ia perguntar. Tipo, eu também já tenho um artigo pronto que a gente fez semestre passado. Tá. Eu posso usar ele? Vocês chegaram a publicar isso no INIC? Vou pensar em mais tema. Não, tudo bem, mas esse artigo ele já foi publicado, não? Não. Não? Não. Ah, vocês começaram... Mas você fez em grupo, fez sozinha? Como que foi? Sozinha. Eu e Deus, no caso. Tá. Muito bem. Não sei, aí precisa ver em que estágio que está isso, se você acha que está prontinho. Me fala, então, só para eu saber, por curiosidade, vamos bater bola aqui. Qual que é o tema? É uma cinta ergonômica para profissionais da saúde, no caso, mais dentista mesmo. Ela é meio que para corrigir a postura, assim, só que travando o movimento, porque eu fiz baseado no problema do meu pai, que ele é dentista, e ele tem muita dor nas costas. Aí eu ouvi para ele. Nossa, gente, eu fiquei super feliz de ouvir vocês, Ana Isaura e Vitória, porque vocês estão colocando questões que são realmente que unem a relevância social, né, com a parte afetiva também, né? Quer dizer, claramente tem um interesse pessoal de vocês, né, em resolver esses problemas. E a coisa mais legal é que vocês estão trazendo questões que estão relacionadas à saúde, né? Uma coisa que eu acho que valoriza muito o trabalho de todo mundo, né, é quando a gente produz conhecimento, artigos, pesquisas que são em áreas que a gente chama de interdisciplinares, né, ou transdisciplinares. Então isso é muito legal, porque vocês podem ter como produto disso um artigo que pode ser lido ou pode despertar o interesse de pessoas de diferentes áreas. Isso é muito bom. Né? Então, o que acontece? Eu sei que no mês de maio, no final do mês de maio, a gente vai ter o Qualivita. Acho que eu comentei com vocês, não? O evento. Comentou. Um evento Qualivita. Eu estava procurando, mas ainda não saiu. Falaram que ia sair até sexta-feira agora, mas como sexta é feriado, eu acho que na segunda que vem, provavelmente, vai sair vão colocar o link lá na página da Univap do congresso, tá? Tá acontecendo as reuniões agora, eu estou até na comissão para definir algumas coisas, como é que vão ser, mas vai ser na última semana de maio, né? E eu gostaria, já quero convidar vocês, Ana Isaura e Vitória, talvez a gente conseguisse fazer um primeiro trabalho aí, uma primeira versão, para vocês apresentarem nesse evento. Que tal? No Qualivita. É dia 27 e 28 de maio, se não me engano, e aí já é uma linha no currículo, né? Já é uma coisa a mais, tal. Vamos tentar? Porque tem tudo a ver. Sim. Tem tudo a ver com o que vocês estão pesquisando, tal. Então a gente vai ter que esperar abrir, né, o site, mas a gente já vai tendo isso como objetivo nosso, né? Ótimo, excelente. Então agora só me falta uma coisa: a Isabela botar a cara na janela e a gente definir o que a Isabela vai fazer, porque ela está aqui toda preocupada. Pode ser semana que vem? Não pode, claro. Mas... Não, porque daí eu penso com calma, sabe? Sob Sei. pressão, às vezes eu posso escolher alguma coisa que eu não vou gostar, sabe? Então tá bom, tá correto. A sua justificativa foi aceita, tá coberta de razão. Moças, eu vou promover vocês, Vitória, Anisaura e Beatriz, ao meu conselho consultivo, tá? Então, vocês, minhas conselheiras recém-nomeadas, o que vocês acham? Vamos fazer isso? A gente, na semana que vem, faz uma primeira reunião, assim, começa a gente, né? E aí vocês vão trazer, cada uma de vocês traz, escrito, né, bem simplesinho, assunto, tema e o problema. E o problema, todo mundo vai colocar opções de pergunta.
Quem já tiver uma pergunta bem definida, pode ser uma pergunta. Se você tiver em dúvida, coloca 2, 3, 4 que vier na tua cabeça e a gente vai juntos. Eu acho até mais legal, gente, coloca mais de uma opção para a gente discutir. A gente vai definindo juntos, tá bom? Eu só não entendi como que tem que ser essa pergunta. Tipo, como assim? A pergunta, ela é, vamos dizer, aquilo que vai te motivar a desenvolver. No seu caso, você quer desenvolver uma cinta, não é isso? Então, o problema é um problema postural, não é isso que você falou? Isso. Então, você tem uma possível pergunta aí já na lata que como é possível corrigir o problema postural do cirurgião dentista durante o atendimento, alguma coisa assim. Isso é uma pergunta já, né? Aquela pergunta que vai te dar a linha do que você vai fazer, né? Então, como é possível motivar, melhorar, né? Você vai colocar isso. Eu fiquei com uma dúvida ainda no teu caso, Vitória, que é assim, isso é para usar durante os atendimentos? Isso. Tá, ok. Tá bom, então, durante a postura, né, que o profissional fica. fica Então, inclinado, né? prevenir essa, não, tipo, não vai sarar, não vai nada, né, mas, tipo, diminuir o tempo que esse problema dá. Caramba, é muito interessante isso, ótimo, ótimo. Então, você já tem eu já quase dei a pergunta, eu não vou escrever nada aqui, porque eu quero que você escreva e vai pensando, mas é por aí, sabe, aquela pergunta que vai motivar, que o teu trabalho vai ser a resposta a isso, né? Tá bom. Também tem uma dica para a Anisauro e para a Vitória, que já tem mais ou menos definido, que é o seguinte: converse, no seu caso, conversa com seu pai, no seu conversa com a sua mãe, troca uma ideia. Fala que você está querendo elaborar um artigo, o professor conversou e tal, e, de repente, será o seu pai ou a sua mãe podem ter alguma pergunta, um incômodo, como é que eu faço? Eu fico, sei lá, eu tenho um dilema que como é que eu faço para sentir menos dor no atendimento? Às vezes a pessoa vai dar uma pergunta de uma forma diferente, sabe? A questão da dor, por exemplo, quando eu falei agora há pouco, eu não apareceu na minha pergunta, mas de repente teu pai vai puxar isso. Então troca uma ideia, de repente, e vai anotando. Se tiver mais de uma, você vai anotando. E aí a gente se encontra semana que vem, vai ser a nossa primeira reunião de trabalho mesmo. Se vocês toparem, eu gostaria que a nossa disciplina, a partir de agora, virasse o mais que possível essas reuniões de trabalho mesmo. Eu acho que é legal, porque a gente já vai criando, já vai fazendo as coisas. Pode ser? Pode. Tá bom? Tá bom. E a Isabela, então, vai nos surpreender, vai pensar, vai trazer. Isabela, no teu caso, você tem direito a pensar, sei lá, 2 assuntos diferentes, ou então um assunto só, mas tentar definir para 2 direções diferentes, 2 temas diferentes dentro daquele mesmo assunto, sabe? Tá bom. Tá bom? Mais fácil. Pode ter várias opções, a gente vai definindo juntos depois, tá? Tudo que você tiver de ideia, você vai anotando. Não interessa, professor, eu tive 5 ideias. Tudo bem, traz, a gente vai conversar, né? As perguntas também, coloca várias perguntas e a gente vai definindo. Fechou? Tá bom. E a gente se vê, então, na semana que vem, nosso horário, né, de aula. Eu só vou pedir para vocês, na verdade, é tranquilo, 7 horas. É que assim, eu estou começando um curso na USP às quartas-feiras à tarde. E o curso ele termina assim, ele invade um pouquinho o nosso horário de aula. Então, se possível, se não tiver problema assim, talvez a gente começar às 7h05, sabe? Essa coisa de 5 minutinhos, só para eu fechar ali e aí Por mim, tomar. tudo bem, eu só chego atrasada mesmo. Eu posso até abrir às 7, mas eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, a gente começar tipo umas 7h05, 7h10, 7h05, assim a gente estabelece e a gente aguarda mais um pouquinho e começa, tá bom? A gente faz isso a partir de semana que vem, eu vou ter aí, são 12 semanas, então, mas acho que tranquilo, né? Nosso tempo está sobrando e está rendendo, né? Professor, Fale. depois que as meninas saírem, eu posso ficar mais um tempinho conversando com o senhor sobre o meu trabalho?
Sim, o que eu vou fazer agora, eu vou encerrar a gravação e encerrar oficialmente a nossa aula, mas aí eu vou manter o link aberto, porque nós temos, tá reservado a sala, tá? A gente está com o horário aí tranquilo, então a gente continua no mesmo link, mesma coisa. Tudo bem? Tá bom. E para vocês, meninas maravilhosas, Isabela, Beatriz e Vitória, a gente se vê semana que vem e vocês vão me trazer perguntas e eu não vou responder nada, tá? Eu vou ajudar a organizar só. Tá? A gente vai definir. Tá bom. Obrigado, então, gente. Fiquem à vontade. Depois eu coloco esse texto que eu passei hoje, eu coloco lá no ambiente virtual mais tarde.